A Hellbeth é uma das armaduras mais poderosas do Batman. E se você tá curioso sobre o quão forte exatamente ela é, se prepara porque hoje o vídeo é sobre isso. Eu vou falar tudo sobre a armadura Hellbeth, a armadura forjada pela Liga da Justiça. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, como eu já disse antes, o vídeo de hoje é simples, eu vou direto ao ponto. Vou falar tudo que eu tiver pra falar sobre a Hellbeth, a armadura do Batman forjada no sol pelo Superman e energizada com cada um dos membros da Liga da Justiça contribuindo com alguma coisa. Então, muitos acreditam que essa é exatamente a armadura mais poderosa dele, mas não, ela não é. Mas ainda assim, ela é bem poderosa. Então assim, falando de uma forma mais direta, eu diria que ela provavelmente é uma top 2 a top 3 das armaduras do Batman. Mas dos Novos 52, ela é disparada a armadura mais forte que ele tem. Até porque a concorrência não é muito forte. A Justice Buster é uma armadura bem fraquinha, mas ela serve de base para algumas coisas também. Mas vamos logo falar dos atributos, porque hoje, como eu disse, o vídeo vai ser direto ao ponto. Eu já tô na segunda gravação disso daqui, que o primeiro áudio deu um problema. Então é isso, cara. Antes de irmos pro vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque isso dá uma força muito grande e, obviamente, te mantém meio que ligado nos vídeos futuros, porque toda semana sai sobre algum personagem dos quadrinhos, animes, etc. Então se você curte esse conteúdo nerd e tudo mais, você tá em casa. Mas enfim, muito obrigado e agora sim vamos logo pro vídeo. A Hellbeth é uma armadura utilizada pelo Batman e por outros personagens como a Lois, mas de uma forma geral, mesmo ela tendo aparecido algumas vezes e lutado com alguns personagens, meio que nós não sabemos qual é o real limite dela. Nós temos uma base mais ou menos do nível, mas não o valor exato, por assim dizer. Porque assim, ela é uma armadura forjada pela Liga pra deixar o Batman em plena igualdade com eles. Então ele, por consequência, vira nível peso pesado. E é por isso que você vai ver ele enfrentando o Kalibak, por exemplo, que é filho do Darkseid, um novo deus relativamente poderoso, apesar de não ser um dos mais absurdos que tem e tudo. Mas ainda assim, o Batman utilizando a Hellbeth simplesmente tirou ele pra nada e ganhou dele num combate facilmente. E quando a Lois estava utilizando essa armadura, a Hellbeth, ela conseguiu enfrentar o Erradicador alimentado pelas almas de Krypton e do próprio Clark. Então, era um Erradicador muito mais forte do que o normal, por assim dizer, e a armadura ainda aguentou golpes dele, lutou contra ele durante um tempo, mas assim, não ganhou, até porque não tem como a Hellbeth ganhar uma luta de forma direta. A maioria dos personagens que ela enfrenta tem vigor pra se manter por muito tempo, enquanto o efeito colateral da armadura é que ela desgasta o hospedeiro até o cara eventualmente sucumbir e não conseguir mais se manter. Ela literalmente come o organismo do cara. Mas assim, como eu disse antes, ela é a armadura mais forte que o Batman tem nos Novos 52, então por consequência, ela escala acima da própria Justice Buster, que era uma armadura que tinha sóis vermelhos na manopla. Então assim, era uma armadura que tinha várias massas solares enquanto ia dar soco e etc. E essa armadura, o Bat-Traje final, é bem superior na verdade, porque a Justice Buster simplesmente foi tirada pra bosta pelo Superman e tal, enquanto a Hellbeth aguenta golpes do Darkseid e etc, que tá mais ou menos no mesmo nível. Então de uma forma geral, é uma armadura bem mais resistente. A gente não sabe exatamente o quão mais resistente ela é, mas obviamente é bem superior à Justice Buster. E a resistência dela é mais referenciada de uma forma direta, principalmente na luta contra o Darkseid. Não exatamente na luta, porque aquilo dali não foi um combate, foi um massacre. A armadura não fez o Batman ficar em pé de igualdade, como muitos da internet afora dizem. Não, ele foi amassado. A armadura só manteve ele vivo. Ele sobreviveu e não se igualou. Mas ainda assim, ele aguentou um monte de porrada de um dos novos deuses mais poderosos que tem, até ele eventualmente utilizar o Cristal do Caos para absorver os raios ômegas e converter aquilo ali em poder, e aí sim ele conseguiu ferir o Darkseid. Mas nesse caso ele estava utilizando o poder do próprio Uxas, então não é uma coisa própria da armadura. E a Hellbeth também é extremamente rápida, até porque ela tem uma conexão meio que limitada com a Speed Force, mas ainda tem, né? Já que o Flash ajudou a forjar e energizou a armadura com essa energia, a energia da própria Speed Force, uma força cósmica multiversal do movimento. Então ela é bem rápida, tanto que, como eu disse, ela consegue lutar contra o Kalibak, que beleza, não é um exemplo de velocidade, mas é um peso pesado. Mas um bom exemplo de velocidade que ela enfrentou foi o próprio Erradicador, que vira e mexe e sai cruzando galáxias, universos, etc, em curtos espaços de tempo. Então a armadura realmente é bem rápida, mas de uma forma geral, ela ainda tem um outro bônus, por assim dizer, já que ela não é só uma armadura feita pra porrada especificamente, ela tem uma certa versatilidade também. A mais comum, obviamente, é a absorção de energia, já que ela consegue absorver escalas colossais de energia, como por exemplo um raio ômega, que nesse caso foi primeiro absorvido pelo Cristal do Caos, que era uma coisa ainda mais absurda, mas resumidamente, o Cristal do Caos absorveu a energia do raio ômega, a armadura absorveu a energia do Cristal do Caos e redirecionou isso no Darkseid, e inclusive foi a única vez que conseguiu ferir ele, foi com esse ataque daí. Além disso, a armadura também consegue absorver força vital, já que ela conseguiu drenar a vitalidade do Godfrey, que é um dos novos deuses. Ela também tem um modo de camuflagem, por assim dizer, ela não fica invisível e
tudo mais, mas camuflagem já ajuda. Além disso, ela pode mudar a forma dela, já que ela pode usar as asas para voar ou simplesmente moldar as asas em outras formas, como uma forma de segurar alguém, etc. Além, obviamente, dela ter uma grande resistência a calor, já que ela foi literalmente forjada no sol pelo Superman. Mas como eu disse antes, o grande problema dessa armadura é que ela drena a força vital do usuário. Ela vai desgastando ele até eventualmente o cara não aguentar mais, porque ela tá sugando o metabolismo dele ao ponto de que eventualmente o cara que tá dentro da armadura não vai mais aguentar e ele vai acabar morrendo. Isso inclusive é algo que chegou a acontecer com o Batman. Ele ficou bem zoado mesmo. Mas enfim, cara, sobre a Hellbat, o que eu tinha pra falar era isso. O vídeo dessa semana vai ser esse daqui, mais curto tudo, porque eu tô com menos tempo pra fazer. Então é isso. Mas semana que vem tem uma coisa importante. Tem um vídeo interessante. Mas o que eu já posso deixar bem claro é que as batalhas vão voltar. E, enfim, tá aparecendo aí na tela qual que vai ser a próxima batalha. Vai ter animação e tudo mais. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se você já sabia de tudo que eu falei sobre a armadura e tudo mais. Ou se tinha alguma coisa diferente aí. Algo que você tinha deixado passar, que você não conhecia e etc. Deixa aí seus comentários. Também fala aí qual que você acha que é a armadura mais forte dele. Se você acha que seria a própria Hellbat, apesar de eu discordar, ou se é outra. Deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia, qualquer coisa, beleza? Enfim, muito obrigado pra todo mundo que viu o vídeo até aqui. Por hoje eu me despeço. Até semana que vem e falou!